Oi, aqui é a Jéssica e eu tô de volta pra gente conversar sobre todas as leituras que eu fiz durante o mês de agosto de 2022. Foi um mês bastante longo, mas ele passou voando pra mim e também deve ser por causa de todos os projetos dos quais eu estava participando, mas o fato é que teve bastante leitura, livros curtos, livros ágeis de se ler, vários livros de contos, até mesmo um HQ eu coloquei aqui nesse mês e foi muito legal ter essa diversidade toda, então essa quantidade é também um pouco devido ao formato dos livros mesmo, e porque eu estava fazendo várias coisas ao mesmo tempo, eu já vou falar sobre todos eles aqui com vocês. Mas, antes de mais nada, se está chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui e se gostar, se inscreva, porque isso ajuda um monte a produção do conteúdo aqui do canal. E, claro, lembra de deixar um like nesse vídeo e um comentário também sobre qualquer coisa que a gente esteja conversando por aqui, porque isso faz também com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e que empurre ele para outros leitores também que possam se interessar. E não deixem de conferir também todas as coisas que eu coloco aqui na caixa de descrição do vídeo, inclusive os links para os livros que eu estou mencionando. Então, caso vocês queiram comprar ou espiar um pouquinho mais da sinopse desses livros, é bom clicar nesses links e aí também usando eles para compra, vocês me dão uma pequena comissão e isso ajuda um pouquinho aqui no orçamento do final de cada mês. Bom, gente, vou começar falando dos livros que eu concluí, que estavam vindo do mês anterior, desde uma maratona que eu estava fazendo da Semana da Leitura Mágica e que eu só concluí no mês de agosto. E vocês vão ver como eles são curtinhos. O primeiro que eu quero mostrar aqui é o Tramas de Meninos, do João Manzanello Carrascosa, que é um escritor brasileiro contemporâneo. Esse aqui eu já tinha lido metade no mês passado, eu até comentei um pouquinho no vídeo anterior de leituras do mês, mas concluí no mês de agosto e foi muito legal poder fechar essa leitura, porque eu estava já querendo dar um encerramento para o vlog também, e eu mantenho a opinião que eu estava tendo até então, até aquele primeiro momento. Eu estava achando que os livros, os contos, estavam muito parecidos em termos de voz narrativa e eles continuaram assim. Porém, alguns contos aqui, pro meu gosto, se aprofundaram mais em certos temas, então acabou que a segunda metade me tocou bem mais do que a primeira, tá? Mas é um livro de contos gostosinho de ler, vai falar sobre essas relações familiares mais íntimas e até isso se repetiu em várias leituras aqui. Foi muito engraçado essa curiosidade de ver que os temas estão se assemelhando, Mas é um livro gostosinho de ler que eu recomendo muito porque o Carrascosa tem uma linguagem totalmente trabalhada na poesia da vida. Então é algo bonito, Acho que vocês podem gostar de conhecer. E o outro livro curtinho, que também estava na Semana da Leitura Mágica, que eu arrastei até agosto, foi esse aqui, A Gaivota, do Chekhov. É uma peça de teatro muito conhecida. Essa aqui foi publicada pela Kozak Naif com tradução do Rubens Figueiredo e é um livro que vai trazer essa história de um escritor que tem crise de identidade, crise de escrita. Ele é muito jovem e ele quer fazer sucesso e não consegue fazer, e ao mesmo tempo ele tem ali à sua vista, numa mesma casa de campo em que ele está, um outro escritor que é famoso e pelo qual sua mãe é apaixonada, Sua mãe é atriz, também envolvida com arte, então ele sofre muita pressão psicológica para ser um artista decente. E toda essa história vai percorrer esses medos, essas angústias do personagem por aquilo que ele faz, por ser bom ou não ser bom, por não ter sentido a vida dele, E ele vai passar por vários problemas nesse sentido. E é muito engraçado, eu gosto muito de peça de teatro, porque é sempre divertido ver como eles se comportam, o que um dissimula para o outro, e isso a gente consegue ver através dessas coisinhas que vão se colocando das cenas, nessa cena ele olhou assim, ele riu, ele abafou a voz, falou a meia voz, e a gente vai vendo essa ambiguidade dos personagens. E eu gostei muito do livro, viu, gente? Eu gostei muito dessa peça, achei bem interessante. Ela não fez muito sucesso na época, mas pra mim ela é muito boa, e eu acho que a leitura contemporânea dela também é sempre muito favorável, porque vai trazer essas questões filosóficas mesmo, do sentido da arte e do sentido da vida. Então, recomendo para quem gosta de teatro, acho que vai ser uma boa. Também li nesse mês, logo no comecinho, uma HQ que eu até comentei aqui no canal, inclusive, se vocês
não foram ver a resenha, gente, vão lá, porque foi uma das resenhas mais trabalhosas, mas que também me deu muito orgulho de ter feito, tá? Tô falando dessa aqui, ó, A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, O Amor nos Tempos do Capitalismo Tardio, ou Por que as Pessoas se Apaixonam Tão Raramente Hoje em Dia, que é um livro da Liv Strömquist, que é uma escritora, uma quadrinista sueca, e ela é formada em sociologia também, tem toda uma questão mais apegada às ciências sociais, e aqui ela vai falar basicamente sobre os efeitos do capitalismo no amor e nos relacionamentos. Então vai ter muita citação, vai ter uma pesquisa aqui sendo colocada, e eu acho legal porque é um quadrinho para adultos, né? Não é um quadrinho para criança. Ele tem desenho, ele tem ilustrações, ó, mas ele traz vários questionamentos, e o que eu acho mais legal é que ele também coloca as fontes, né? De quem ela tá tirando essas ideias sobre o amor, sobre as novas formas de se relacionar do século XXI e que são afetadas por essa questão econômica, né? E ela traz essa referência pra gente ir atrás depois, né? De saber mais nesses textos originais. Mas ela é muito bem-humorada, muito divertida, eu adorei, já é um dos favoritos do ano e eu recomendo que vocês confiram a resenha para também ficarem instigados a ler. E aí, gente, agosto foi um mês de releituras. Eu reli alguns livros e eu tô cada vez mais apaixonada por essa possibilidade de entrar de novo em contato com os livros, porque nunca é o mesmo livro, nunca é o mesmo leitor que tá ali, né? E não foi diferente nessas vezes que eu passei por isso. Em agosto eu reli o Distância de Resgate. Eu tô aqui com o livro em português só para ilustrar, porque eu reli em espanhol, que eu tava em turma ali com a turma de conversação do espanhol e a gente tava discutindo e eu fui lá reler, então pela terceira vez eu li esse livro e é cada vez melhor, eu fico abismada com a capacidade que a Samantha Schweblin tem de chocar a gente, de deixar a gente nervosa, de criar tensão e ainda assim de falar de temas importantes para a sociedade, como é o caso desse livro aqui. Bom, Distância de Resgate, em poucas palavras, ele é um livro que vai contar a história de uma mulher que tá num lugar que a gente não sabe muito bem o que é e tá lembrando coisas que lhe aconteceram, especialmente em relação à sua filha. Esse termo, distância de resgate, é o que ela denomina como a distância possível para que ela possa sempre correr e chegar a tempo de salvar sua filha numa situação de risco, né? É a distância que controla esse fio, né, da mãe e filha. Mas o livro não é só sobre isso, né? Embora muito do problema da história toda se deva a essa distância de resgate. Mas a gente vai ver aqui um povoado do interior, do campo, de uma região rural mesmo da Argentina, e que tem vários problemas ali por conta do uso dos agrotóxicos e das modificações que isso faz no meio ambiente. Isso não está na superfície, não é uma crítica muito aberta, mas está sempre ali por trás desse enredo, e a gente vai ver que esse convívio com os agrotóxicos vão afetar mesmo a vida física das pessoas, gerando deformidades e monstruosidades e aberrações, para usar alguns dos termos que aparecem aqui. E tudo isso numa linguagem muito simples, muito direta e num fluxo de consciência muito intenso. Então o livro, ele se dá nesses flashbacks sobre o que aconteceu e a gente não sabe até onde ele está indo, até onde essa personagem vai, por que ela está lembrando de tudo isso, nem onde ela está. É um livro muito ambíguo e também com poucos pontos de certeza pra gente, mas é interessantíssimo esse fluxo de consciência que ela faz, e especialmente porque ela traz um diálogo, né? O livro é todo contado como um diálogo que ela tá tendo com um menino. Enfim, é muito louco, mas é maravilhoso, é um dos meus livros da vida e só se confirma nessa posição. Daí as próximas leituras foram leituras conjuntas. Uma delas foi o Em Submissas Lágrimas de Mulheres, da Conceição Evaristo, que é escritora brasileira. Esse é um livro de contos, eu amo essa capa, gente, eu acho linda, linda, linda. E esse livro aqui eu li com as apoiadoras do canal. Para quem não sabe, sendo membro aqui do canal, vocês podem ter acesso a um clubinho de leitura que eu mantenho com as apoiadoras, e a gente lê um livro por bimestre, sempre literatura brasileira, tanto contemporânea quanto clássica. A gente faz votação, elas escolhem e a gente vai lendo. Então é um clube de leitura mais flexível, porque não tem leitura todo mês. É um mês sim, um mês não. E dessa vez, em julho, a gente leu em agosto, olha aí, julho. Em agosto a gente leu Em Submissas Lágrimas, e foi bem legal compartilhar com as gurias esse livro. Eu já tinha lido vários outros da Conceição, né, como Olhos d'Água, Poncia Vicêncio, O Becos da Memória, e
faltava ler alguns decontos, então eu peguei esse aqui junto com elas e foi bom. Eu não achei um livro excepcional, eu achei um livro bem mediano, para ser sincera com vocês. Perto dos outros que eu li da Conceição, aqui ela vai fazer como um recorrido de histórias de mulheres que ela ouviu e ficcionalizou. Então ela escutou mulheres e partiu disso para escrever essas histórias que são em forma de conto. Mas existe sempre uma narradora, que é a própria Conceição, linkando todas essas histórias. E o que eu não gostei foi justamente isso, porque por ter uma narradora, uma voz narrativa conduzindo tudo aquilo, todas as personagens falam igual, porque quem tá falando é a narradora e não as mulheres em si, só que elas têm histórias de vidas completamente diferentes, e eu gostaria muito de ter visto a voz de cada uma delas, sabe, de ter ouvido a voz de cada uma delas do jeitinho que elas falavam, mas não tem isso porque a gente passa pela mediação da voz da Conceição. E aí é uma escolha dela, ela faz o que ela bem entender, claro, eu que não gosto desse estilo de narrativa. As histórias das mulheres são incríveis, são histórias que aparentemente são tristes, mas que sempre tem um ar de superação. Então, no final de cada história, essas mulheres superam coisas e fazem o que elas queriam fazer. E isso é um sinal de força muito grande, né? Elas conseguem realmente se dobrar e se reinventar e fazer outra coisa para sua vida que é diferente daquilo que se esperava delas, né? Então, é bonito nesse sentido. Só não gostei do jeito mesmo da escrita que tá aqui. Mas eu acho que é um livro que vale a pena ser conhecido. Depois disso, teve mais um livro de contos nesse mês, que era a leitura conjunta do Clube de Latinos. Esse aqui, que é o Entes Queridos, da Vera Giaconi, que é uma escritora nascida em Montevidéu, mas que mora em Buenos Aires há muitos anos. E esse livro foi publicado pela editora DBA, com tradução do Bruno Matos. E, gente, eu amei esse livro. Eu tô apaixonada por esse livro e mal vejo a hora de fazer a resenha aqui pra vocês, porque são uns contos que tem um estilo que eu gosto muito, que são aqueles mais singelos, que aparentemente não dizem muita coisa, não tem plot twist, mas eles estão contando a vida como ela é daquelas pessoas ali. Aqui sempre vai estar em jogo alguma relação pessoal, seja de família, seja de amigos, enfim, companheiros, qualquer outra coisa assim. E aí a gente tem muita treta, porque são relações honestas, são contadas de uma maneira que desmascara tudo aquilo que a gente tende a esconder quando a gente está em família. Então, tem irmãs aqui disputando espaço, tem um pai brigado com o filho, tem essas coisas todas, tem situações familiares muito delicadas também, como quando se narra a história de dois irmãos pequenos ali que aparentemente estão brigando por bobagem, como o VTV, mas que por trás está passando ali uma situação muito grave com seus pais, uma situação de abuso, e é justamente com esse trabalho do não dito que eu acho que o livro cresce um monte. Ele não expõe tudo com palavras, ele dá indícios e deixa a gente pensando muito tempo naquelas situações, né? Ele é todo trabalhado nessa coisa do leitor completar o texto. Eu tô fascinada por ele e quero muito comentar melhor para vocês aqui, mas desde já deixo essa recomendação fortíssima para que vocês leiam. Se vocês gostam de contos, leiam esse aqui que vai dar bom. E a última das leituras conjuntas desse mês de agosto foi uma releitura para mim também, que é A Casa dos Espíritos, da minha rainha Isabel Allende, né? Vocês sabem que eu tô fazendo um projetão aqui de longo prazo para ler a obra da Isabel Allende por vários anos, né? É a leitura em ordem cronológica, o projeto se chama Mujer del Alma Mía, para brincar um pouquinho com o título do livro dela, e a gente teve a primeira leitura conjunta em julho. Só que o que aconteceu? Eu não consegui ler em julho. Julho me atropelou. Então eu li em agosto e, gente, foi a coisa mais maravilhosa que me aconteceu isso aqui. Foi simplesmente perfeito, maravilhoso, incrível. Eu pude reler em espanhol, eu aprendi muita coisa aqui lendo em espanhol, mas também reencontrei personagens queridos. Aqui a gente tem a história, para quem não sabe, para quem caiu na terra agora e não sabe do que trata A Casa dos Espíritos, é um livro que vai falar sobre uma geração, várias gerações de uma mesma família, que é a família Trueba, a partir do protagonismo da Clara, que é a primeira que começa o livro. Ela também está lá no encerramento do livro, e a gente vai acompanhando através dela todas as peripécias pelas quais ela passou ao longo do século XX,
e que vai também se entremeando com a história do Chile. Não se fala que é Chile, não se nomeia tudo muito claramente, mas a gente está falando do Chile sim, e ela vai pegar desde o comecinho do século, com todas as transformações de trabalho, de mercado, do mundo mesmo, né, com as guerras e tudo mais, até a chegada da ditadura do Pinochet. E aí a gente vai acompanhando essa mulher forte, essa mulher incrível e tão a clarividente, né, que tem uma relação tão fácil com os espíritos, mas que também está muito ligada ao mundo ao seu redor, porque ela é uma pessoa que ajuda todas as pessoas à sua volta, que está sempre pronta para ajudar, e as suas descendentes também, né, a Blanca, que é a sua filha, e a Alba, que é a sua neta, são várias mulheres incríveis nesse livro e a gente vai conhecendo essa família, se incomodando profundamente com o Trueba, que é o patriarca machista, misógino, conservador, tudo aquilo que a gente detesta, mas que também por isso é um personagem interessantíssimo, a gente consegue entender a complexidade dele. É um livro que carrega todo um universo dentro dele, por mim a gente pode classificar como monumental. Ele é bem grossinho nessa edição aqui pequena, que é da The Position, mas na edição brasileira até que não é tão grande assim, mas claro que é um romance de fôlego e, assim, eu quero muito que todo mundo que ainda não leu esse livro dê uma chance, porque ele é incrível, a gente se apega aos personagens, a gente não quer que acabe, a gente se emociona, ri, chora. A Isabel Allende é muito irônica, então ela sempre traz uma narradora irônica também e, ai gente, vale muito a pena. Eu já fiz uma live aqui, que foi a finalização da leitura, então se vocês quiserem mais detalhes, tá lá nessa finalização, tá bom? E agora a gente já tá prestes a começar a próxima leitura conjunta do bimestre, né, do cronograma esse, que é a leitura de setembro, que é de Amor e de Sombra. Então vocês já estão convidados também para participar dessa próxima leitura conjunta. E foi tudo isso que aconteceu em agosto. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre essas leituras. Não deixem de comentar aqui embaixo se vocês já leram esses livros ou então o que vocês leram de muito bom nesse mês que vocês me recomendam também. Eu vou adorar saber. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.